Olá pessoal, eu sou a Rafa e seja bem-vindo ao meu canal. Arteiro, arteira ou mamãe que está procurando brinquedos educativos aqui para o filhinho, a filhinha. Então, vamos lá, nós vamos fazer hoje aqui um brinquedo sensorial, que é uma colmeia de abelhas. Então aqui, ó, o brinquedo, vou explicar para vocês como funciona. O brinquedo, ele é composto pela colmeia, pelo favo de mel e pelas abelhinhas. Então a criança vai vir aqui, ó, pegar o favo de mel azul, colocar na cor azul. O favo de mel laranja, colocar na cor laranja e assim por diante. Vai pegar a abelhinha laranja e vai colocar no favo de mel laranja. Vai pegar a abelhinha vermelha e vai colocar no favo de mel vermelho e assim por diante, tá? Então assim, ó, vocês vão ver que as abelhinhas, elas estão com expressõezinhas faciais bordadas. Então o que que esse brinquedo estimula? O que que ele ajuda, gente? Por essas expressões faciais diferentes aqui, ó, das abelhinhas, eles vão estimular a questão das expressões, a questões das emoções na criança, que, né, que você pode colocar, olha, esse daqui é o quê? Tá feliz, tá triste, e relacionar com o rostinho da abelhinha. Esse brinquedo, ele vai estimular a criança no desenvolvimento do aprendizado das cores, da assimilação das cores, né? Então, assim, ele pode ser usado com as cores que estão mais presentes aí na vida das crianças, ou cores que você gostaria mesmo que ela aprendesse, né? E também a coordenação motora, por ter que vir aqui, colocar o outro, ajuda a pensar, né? Onde coloca o quê, né? Daí coloca, troca errado, a mamãe e o papai vai falar, ah, não é aí, pensa, né? Então é muito bacana, gente, muito bacana mesmo. E ele não funciona só para crianças, né? Porque a gente fala brinquedo, a gente pensa em crianças, mas quando a gente está tratando de brinquedos sensoriais, ele tem uma coisa sensacional que é também estimular o adulto que passou por um processo de AVC, né? Então, ele vai ajudar muito essa pessoa que precisa desenvolver novamente a coordenação motora, que precisa reaprender tudo de novo, às vezes, né? Ou boa parte daí do que acabou perdendo em decorrência disso. As pessoas que são mais velhas, mas que têm uma deficiência, algum tipo de deficiência, então vai ser super bacana, tá? E aí, já vou falar aquilo que acho que eu falo às vezes, mas eu deveria falar mais. Você é sempre capaz de fazer aquilo que você se propõe a fazer, mesmo que você tenha que desmanchar sei lá quantas vezes, mas se você quer fazer, faça, insista, persista, tá bom? E aí, vou tentar fazer aqui o aprendizado de vocês da maneira mais simples e mais didática possível. Comenta aqui o que você está achando, me dê dicas, me dê opiniões, fala o que você quer ver, tá bom? E posta os seus trabalhos. Muito obrigada e vamos para o vídeo. Trouxe todos os materiais aqui para apresentar, porque vai ocupar espaço e vocês vão ver o porquê, né? Eles não são assim um padrão. Então, assim, o que que é padrão? A linha amarela, porque a linha amarela a gente vai precisar usar em basicamente tudo do nosso brinquedinho. Então, eu preciso da linha amarela e mais 7 cores. Quais são essas 7 cores? Pode ser a que você tiver na sua casa, pode ser as cores mais básicas que você queira que a criança aprenda a identificar, a conhecer aí, né? Num primeiro momento, pode ser as cores que estejam mais presentes na vida da criança, que ela já esteja acostumada a ver e que você queira reforçar. Então, preciso do amarelo e mais 7 cores que ficarão à escolha de vocês. A gente precisa da linha preta para abordar as expressões faciais, daí fica a critério de vocês, mas quanto mais fininha, melhor tá? Mais bonitinho vai ficar. 14 olhinhos de trava e enchimento. Então, eu vou começar aqui pelo favo de mel, tá? O favo de mel é essas colmeiazinhas aqui, ó, tá? Então, o que que eu preciso fazer? O que eu vou ensinar vocês a fazerem, eu vou usar aqui o laranja, mas o que eu for ensinar vocês a fazerem, vocês vão fazer com as 7 cores escolhidas por vocês, tá bom? Então, vamos fazer uma em cada cor escolhida. Então, eu vou começar aqui fazendo um anel mágico. E vou colocar 6 pontos dentro do anel mágico.
Feito aqui, vou puxar e vou fazer uma carreira apenas de aumentos, tá? Então, vou trabalhar aumento por toda a minha volta aqui. Ao final dessa carreira, eu vou ter 12 pontos baixos. E aí, terminado aqui os 12 pontos, né, da segunda carreira, eu vou iniciar fazendo um aumento e um ponto baixo. Eu vou fazer um aumento e um ponto baixo por toda a minha volta. Ao final dessa carreira, eu vou ter 18 pontos baixos. Terminada aqui essa carreira, então, vou fazer uma carreira de 2 pontos baixos e um aumento. E aí, eu vou trabalhar com 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Terminei aqui, e aí, vou fazer uma carreira inteira de 3 pontos baixos e um aumento, tá? Eu não estou subindo, né, a minha marcação, mas eu sei aqui aonde termina. Então, 3 pontos baixos e um aumento, tá? Feitos aí por toda essa nossa volta. Bom, e aí, terminada essa carreira, eu vou fazer uma carreira de 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou usar a divisão de pontos nessa carreira para aqui. Pode fazer normalmente 4 pontos pontos baixos e um aumento por toda a volta, independente dessa divisão aqui no começo. Se você já sabe fazer a divisão, se você gosta dessa maneira, faça a divisão de pontos, tá bom? Então, vamos lá, 4 pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta. Bom, gente, e aí eu vou fazer a minha última carreira dessa parte laranja aqui. E aí, eu vou pegar e vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. E aí, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Posso arrematar aqui a hora que eu terminar, tá bom? E aí, nós iremos fazer. Bom, e aí, eu terminei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha linha amarela e eu vou começar a subir aqui essa partezinha. Então, vou vir aqui, vou introduzir a minha linha amarela apenas na correntinha de trás, tá? Vou trabalhar aqui essa carreira apenas nas correntinhas de trás. Então, vou criar aqui uma corrente, né? Vou introduzir o meu trabalho, a minha agulha, né, no meu trabalho, vou ir fazendo, inclusive, vou já ir prendendo aqui, ó, a parte de trás, e eu vou ir fazendo ponto sobre ponto, apenas nas alças de trás, tá? Do meu trabalho, assim. E aí, eu vou fazer isso por toda a minha volta. Cheguei aqui ao final, vou fazer o último aqui com vocês. Não vou fechar com ponto baixíssimo, tá, gente? Já vou vir direto aqui, ó. Lembra de pular essa correntinha aqui, que a gente fez essa falsa correntinha, que foi só para introduzir o nosso trabalho. E aí, eu já vou vir aqui, né? E vou começar a trabalhar de forma circular. E vou fazer ponto sobre ponto por 2 carreiras. Então, ponto sobre ponto normal, sem segredo, né? 2 carreiras apenas de ponto sobre ponto. Feita aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto, agora eu vou fazer a seguinte sequência. Eu vou trabalhar aqui por 4 pontos baixos, e agora ela é bem diferente, tá? Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira: 4 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição aqui. Feita essa uma diminuição, eu faço um aumento, tá? Então, vou trabalhar assim nessa sequência por toda a minha volta. 4 pontos baixos normal, ponto sobre ponto, faço aqui uma diminuição, e no próximo eu faço um aumento. 4 pontos baixos, uma diminuição e
um aumento por toda a nossa volta. Agora, iremos para a nossa última carreira do favo de mel. Então, vou fazer aqui novamente 4 pontos baixos seguidos. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer algo bem diferente, tá? Então, ao invés de pegar aqui esse ponto, eu vou pular este ponto. Vou fingir que esse ponto não existe. E vou fazer uma diminuição a partir do ponto seguinte. Tá? Tá vendo que eu pulei um aqui? Eu vou trabalhar assim por toda a minha volta. 4 pontos baixos, pulo um ponto e venho aqui e faço uma diminuição no ponto seguinte, tá? Ele que vai deixar a colmeia assim, pontiagudazinha, olha lá, tá vendo? Já vai ficando aqui com o formato colmeia não, do favo de mel, né? Então, vamos lá. 4 pontos baixos, pulo um, finjo que ele não existe, faço uma diminuição. Próximo. E aí, a gente vai fazer assim por toda a nossa volta e a gente pode arrematar. Bom, o nosso favo de mel está pronto, né? Ele fica assim, prontinho para colocar a abelhinha aqui dentro. E agora, a gente vai fazer a parte da colmeia, né? Que é onde vai tudo. Então, aí, as mesmas cores que eu utilizei para fazer os favos de mel, eu vou utilizar para fazer a colmeia. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no favo de mel, com uma diferença. Eu vou fazer uma carreira a mais. Então, ao invés de fazer até 5 pontos baixos em um aumento, eu vou fazer uma carreira até 6 pontos baixos em um aumento. Então, eu vou fazer aqui normalmente como eu fiz lá no favo de mel, acrescentando uma carreira de 6 pontos baixos em um aumento. Vou arrematar, vou pegar as minhas 7 cores agora para costurar e unir, né, todas elas aqui e começar a colmeia. Bom, gente, para costurar a colmeia, nós iremos colocar eles todo do lado certinho aqui, ó, né, do lado direito. E aí, nós iremos colocar eles nessa disposição, um no meio e os outros do ladinho. E aí, eu vou costurar aqui com vocês. Vou começar aqui pelo laranja. Vou utilizar sempre o do meio como base, né? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou costurar. Ó, feito aqui, uni 5 pontinhos dele. Vou unir aqui o sexto. Tá? Ó, ficou assim. E aí, eu vou vir aqui com a minha outra cor e vou começar a união com a outra cor. Não tem um lado específico, tá? Porque é tudo redondo. Então, a gente vai fazendo a união assim. E aí, a gente vai costurar também a lateral. Se você quiser ir costurando já, pode costurar, tá bom? Aqui, eles unindo aqui. Se não, tudo bem. Vou pegar aqui a outra cor. Ó, vou unir aqui a lateral de um pra vocês verem, tá bom? Olha, nas laterais, eu vou unir aqui as laterais de um pra vocês verem.
a gente vai unir com 7 pontinhos aqui, ó, de união. Porque se a gente unir muito, muito lá pra cima, não vai dar o tamanho da colmeia, tá? Então, vou contar aqui 7 pontos de um lado, 7 pontos do outro, pra fazer esta união. Nesse caso aqui, ó, a gente arremata, né? E aí, a gente continua costurando. Então, vai ser dessa forma, tá bom? Assim como estava disposto aqui, olha, nós vamos todos costurando eles nas laterais e uns aos outros. Tudo unido aqui, a gente vai virar o nosso trabalho e vamos trabalhar com ele do avesso, porque tá vendo que ele fica aqui como se estivesse cheinho, assim, estufadinho? É exatamente essa a sensação que tem que dar na nossa colmeia, tá bom? Vou começar aqui por qualquer cor, porém, pra ficar mais fácil depois, eu vou começar da seguinte forma. Aqui eu vou criar um ponto, né? Então, daqui pra cima, olha, eu vou contar 8 pontos. Vou vir aqui no meu 8º ponto e vou iniciar o meu trabalho, tá? Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, olha lá, fiz os 8 pontos aqui, e aqui no meio, olha, eu vou precisar criar um ponto, né? Então, eu vou vir aqui e vou ir trabalhando, olha, normalmente. E chegando aqui novamente, olha lá, vou criar o ponto, olha. Venho aqui embaixo e crio um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a minha volta, tá bom? Bom, olha lá, então fiquei aqui, eu fiquei com 181 pontos, vai ser mais ou menos essa média que vocês vão ficar também, tá bom? Mas daí, não tem problema. A gente vai subir aqui ponto sobre ponto, tá? Então, já vou vir aqui, vou pegar, né? E já vou fazer aqui ponto sobre ponto. Só vou fazer uma marcação aqui no primeiro. E aí, nós iremos fazer mais 7 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, nós teremos, então, aqui 8 carreiras ao total de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou ir fazendo aqui, e aí, a gente já volta. Gente, essa parte aqui, as 2 carreiras seguintes, elas vão ser bem diferentes de tudo que a gente tá acostumado a fazer, e elas que vão dar o efeito da nossa colmeia. Assim, provavelmente, a quantidade de ponto de vocês vai ter divergência da quantidade do meu. Por quê? Porque é um trabalho bem diferente, onde a gente cria pontos, onde a gente tem que costurar. Uma costura diferente que você eventualmente tenha feito vai dar diferença, né? Então, o que que acontece? Olha lá, se a gente pegou assim, diferente nesse meio aqui, ó, vai dar diferença de pontos entre o meu e o seu, não existe um certo e um errado. Existe um conceito, um jeito de fazer que daí vai transformar isso daqui numa colmeia, no efeito em que a gente precisa. Então, a gente precisa saber os pontos de referência, tá bom? Fica tranquila, paciência, se precisar desmancha, mas você é capaz, você consegue fazer, super tranquilo.
Quando eu falo em ponto referência, porque essa carreira serão aumentos, tá? Então, todo lugar que é um ponto referência vai acontecer um aumento, tá? Onde vai acontecer? No meio. Esse é o nosso primeiro ponto referência, aquele ponto que a gente criou, sabe lá aquele ponto que a gente inventou? Ele vai ter um aumento em cima dele nessa direção. Segundo ponto referência, essa parte aqui, ó, a gente vai criar como se fosse diagonais, tá? Então, vou dar uma fechadinha aqui, uma dobradinha para vocês poderem entender que ele vai formar a mesma coisinha lá do nosso favo de mel. Então, nesses dois lugares aqui acontecem. Esse primeiro momento acontece, embora seja tudo redondo, né? Nessa primeira diagonal direita acontece um aumento, tá? E aí, mesmo com tudo redondo ali, a gente vai fingir uma outra diagonal ali na nossa diagonal esquerda, acontece um outro aumento. Pode ser que dê diferença de uma partezinha para outra. Então, o meu aqui, em um primeiro momento, deu 8 pontos baixos e um aumento certinho. Mas pode ser que em outro momento, eu vá ter que fazer mais ou menos pontos. Então, a gente vai trabalhar juntas aqui para a gente poder entender isso daqui de forma bem legal e o conceito disso daqui para todo mundo poder fazer, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu, né? 8 pontos baixos e um aumento. Eu já tinha feito um aqui, vou remarcar ele. Então, vamos trabalhando aqui, né? Com bastante paciência, né? Se você quiser marcar o seu também para poder ficar mais fácil, fazer todas as marcações antes, também pode fazer. Então, olha aqui, um aumento aqui, tá? Olha lá o meu aumento novamente. Bom, gente, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like, tá? Compartilha o vídeo aí com as outras arteiras. Aqui meu outro aumento, ó. Ou com as mamães aí de plantão, tá? Que gostam de crochê, ou mesmo que estão buscando ideias aí para os filhinhos. Olha lá, fiz novamente 8 pontos e cai aqui, ó, tá? No meu meio. Outra coisa também, né? Para crianças que têm necessidades especiais, esse brinquedo aqui é muito legal mesmo. Compartilha aí o vídeo e vamos aprendendo uma com as outras. Se você tiver outras ideias que você queira que eu traga, me fala, comenta. É muito importante esse retorno, viu, gente? Olha, gente, eu voltei aqui com vocês, porque, por exemplo, aqui, ó, no meu verde, deu divergência. Não vai dar 8 pontos aqui certinho. Então, olha aqui, eu fiz o meu aumento aqui. Vou contar aqui com vocês quantos eu vou fazer. Ó. Fiz 12 de espaço entre um e outro, tá? Olha lá, e daí eu faço o meu aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, daí já deu certinho, olha, lá no meu meio, tá vendo? Tá? Então, a gente vai ter que ir fazendo assim por toda a nossa volta, tá? Às vezes vai dar certinho, às vezes não vai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó,
Aqui, esse já deu 11 também. Tá? Então, vai ter que ser de colmeia pra colmeia, tá, gente? Bom, gente, e aí, a nossa última carreira, novamente eu vou fazer aquela mesma coisa, ensinar vocês o conceito do que vai ser feito, tá? Por quê? Porque da mesma forma, como lá no primeiro pode ser que não tenha dado certinho ali preto no branco, né? Essa outra carreira vai seguir essa mesma linha, então vai seguir a carreira de baixo. Aqui eu terminei com um aumento, então eu vou vir aqui, olha, qual que é o nosso conceito. Vou fazer aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? 7, eu vou estar, ó, antes do meu aumento, tá vendo aqui, ó, aumento, aumento. É um aumento só, né? Então, esse daqui, ó, são os 2 pontos do qual adveio o meu aumento. Vou fazer 7 pontos, eu vou cair lá, ó, um pontinho antes do meu ponto de aumento, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira alcinha desse ponto seguinte ao meu aumento, anterior ao meu aumento. Vou pegar a primeira alça do meu aumento e vou pular o segundo ponto de aumento. Se você quiser marcar para ficar mais fácil, tá? E vou fazer a mesma coisa que nós fizemos na colmeia. Olha, vamos fazer outros aqui juntos, tá? Então, olha lá, vai ficar marcadinho, né? Do mesmo jeito que a gente fez lá no favo de mel. Insisto em chamar aquilo de colmeia, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos ver se deu certinho? Ó, esse já não, tá vendo, ó? Se eu fizer aqui, vai cair lá no meu primeiro ponto de aumento. Tá vendo? Esse daqui são os meus aumentos. Ao invés de fazer 7, vou fazer 6. Tá? Então, olha lá, fiz 6. Peguei no ponto anterior ao primeiro ponto do aumento. Olha lá, tá vendo o aumento? Vou pegar no primeiro ponto do aumento, vou pular o segundo e vou vir pro ponto seguinte. Vou dar uma laçada e vou puxar todos juntos. Vamos ver quanto eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei os meus aumentos aqui, ó, tá vendo? Né? Achei os meus 2 pontinhos do aumento. Então, vou parar aqui, vou pegar o ponto antes, vou pegar o primeiro ponto do aumento, pular o segundo ponto e pegar na alça seguinte. Vou dar uma puxadinha aqui para ficar mais fácil para puxar, laço e faço. Olha lá, ó, tá vendo? Vamos lá. Vamos contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já vamos ir achando o aumento aqui. Olha lá, aumento aqui, ó, tá vendo? Pego aqui no anterior, pego no primeiro ponto do aumento, pulo o segundo ponto do aumento, pego no seguinte e tiro tudo junto. Novamente, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 novamente, ó. O meu aumento. Pego no anterior, pego no primeiro ponto do aumento,
pulo o segundo. Olha lá. Venho tirando todos juntos. Esse daqui eu acho que vai dar uma diferença de um pro outro, viu? Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu 7, 8, ó, 9, 10, porque olha aqui o meu aumento, ó, tá vendo? Então, ponto anterior ao aumento, primeiro ponto do aumento, pulo o segundo, pego no próximo e tiro todos, certo? Então, olha lá, ó, ela vai ficando assim, tá vendo que ela já vai dando o formatinho aqui, ó, ela vai ficando fechadinha. Então, a gente vai fazer isso até o final, tá, gente? Eles cabem certinho ali, ó. E a nossa abelhinha. Bom, gente, pra fazer a abelhinha, eu vou usar cor amarela e mais, né, as outras 7 cores aí, cada uma para uma abelhinha. Então, eu comecei aqui com a parte amarela, como é hiper parecido com as outras, né, então eu não vou fazer, senão vai ficar repetitivo. 6 pontos baixos dentro do anel mágico, aumento por toda a volta, 1 ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a nossa parte amarela. Como eu faço, gente, eu vou ensinar do jeito que eu faço para não ficar as cores tortas na troca de cor. Se você tiver um outro jeito de fazer, pode fazer do seu jeitinho, tá bom? Eu faço assim. Eu vou colocar aqui, ó, arrematei normal. Tem este ponto aqui. Eu vou pular ele, vou enganchar aqui, ó, a minha agulha neste próximo ponto. Puxo a minha linha, puxo com vontade para ela ficar alinhada, tá vendo? Vem aqui nesse pontinho esquecido, ao invés de vir pela frente, eu venho por trás e puxo ele, tá? Eu faço assim, tá bom? E aí, eu vou pegar aqui a minha linha laranja. Eu vou introduzir ela aqui, ó, no meu último fiozinho. Meu último ponto. Vou fazer aqui uma falsa correntinha, né? Só pra gente introduzir. E aí, ó, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, prendendo tanto a minha cor laranja quanto a minha cor amarela. Não pode esquecer que tem um ponto aqui, tá bom, gente? Que ele fica meio perdidinho ali, meio isoladinho, tá? Então, vou ir trabalhando aqui, ponto sobre ponto, por 3 carreiras, tá, gente? Então, eu vou trabalhar em ponto sobre ponto na cor laranja por 3 carreiras. Bom, gente, então, eu fiz aqui as 3 carreiras, arrematei de novo, vou fazer a mesma coisa, olha, vou fazer aqui junto com vocês de novo do meu jeito, né? Vou pegar aqui, vou pular introduzo a linha, puxo a linha, né? E fica assim, retinho. Agora, eu vou mudar pra minha cor amarelo de novo, tá? Com essa cor amarela, eu vou introduzir, vou fazer do mesmo jeito. E aí, eu vou fazer 3 carreiras novamente com a cor amarela. Esse, ó, eu vou introduzir no primeiro ponto mesmo, tá? Vou intercalando para não dar diferença e não ficar torta a nossa abelhinha. E aí, olha, eu vou ir fazendo 3 carreiras de ponto sobre ponto na cor amarela.
A hora que eu terminar essa cor amarela, eu vou mudar novamente para o laranja e vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto em laranja. E aí, eu vou mudar para o amarelo, e aí eu volto aqui com vocês, porque daí vai ser diferente. Então, amarelo do rostinho, laranja aqui, amarelo aqui em ponto sobre ponto, laranja de novo, e aí o amarelo a gente volta diferente. Bom, gente, eu até dei início aqui a cor amarela, né? Mas, eu vou colocar aqui com vocês os olhinhos, tá? Acho que é um momento propício para colocar. Então, eu vou pegar aqui, ó, onde estão as minhas emendas, né? Eu vou deixar para baixo. Então, vou vir aqui, ó, tá centralizado, né? Vou vir aqui nessa direção, assim, ó, em diagonal. Vou contar 1, 2 e vou introduzir o meu olhinho. Vou fazer a mesma coisa nesse daqui, ó. Vendo? 1, 2, introduzir o meu olhinho. Então, olha lá, ele fica aqui, ó, 2 pontinhos pra cá, 2 pontinhos pra cá, 2 pontinhos pra baixo, tá? E aí, com um espaçamento de 5, isso mesmo, 5 pontos entre eles, tá bom? E vou colocar aqui as travinhas. Colocada ali as travinhas, eu iniciei aqui com a cor amarela, fazendo 3 pontos baixos. E agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto baixo. E aí, vou fazer mais 3 pontos baixos e uma diminuição em ponto baixo. Então, eu vou trabalhar com 3 pontos baixos e uma diminuição por toda esta volta. Bom, vou começar aqui, né, na outra carreira, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou fazer, então, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. Aí, eu vou fazer aqui uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou fazer uma carreira inteira de um ponto baixo e uma diminuição. E aí, eu vou encher a nossa abelhinha, tá bom? E aí, vou fazer aqui minha última carreira, que será apenas em diminuições, tá? Vou aqui fazendo. E aí, eu vou puxar aqui, ó, e vou fazer o fechamento com um falso anel mágico. Puxo por uma, puxo pela outra correntinha aqui da frente pra trás, puxo de trás pra frente, e assim eu vou fazendo um zigue-zague. Fecho aqui, introduzo o meu fio, né? E arremato. E tá pronta a abelhinha. Aí, eu vou fazer a asinha, né? Tá pronto o corpinho da abelhinha, vou fazer as asinhas e depois a gente borda as expressões. Então, gente, terminada a abelhinha, a gente vai fazer as asinhas da abelhinha, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu fiz aqui já 6 pontos baixos dentro do anel mágico, uma carreira só de aumentos, ficando com 12 pontos. E depois, uma carreira de ponto sobre ponto, com os mesmos 12 pontos, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, vou marcar, e vou fazer uma diminuição. Então, um ponto baixo e uma diminuição. E assim, eu vou trabalhar por toda essa volta. E aí, ao final, eu vou ter 8 pontos baixos. Feito aqui, eu vou fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Vai dar 2 vezes essa sequência. A gente vai ficar com 6 pontos baixos. E aí, eu vou fazer uma carreira de
ponto sobre ponto. Tá pronta a metade da nossa asinha, então agora a gente vai começar a fazer o inverso aqui. 2 pontos baixos e um aumento. Então, a gente vai fazer essa sequência 2 vezes, de 2 pontos baixos e um aumento, e daí voltaremos a ter 8 pontos na nossa carreira. E agora, terminada a sequência de 2 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Então, vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta. E aí, eu vou ficar com 12 pontos e vou fazer novamente uma carreira de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Terminada aqui, eu vou fazer uma carreira apenas de diminuições. Então, vão ser 6 diminuições e voltaremos a ter 6 pontos baixos nesta carreira. Bom, terminado aqui, eu arrematei e agora eu vou fechar aqui, né, com o meu falso anel mágico. Vou passando por uma corrente e por outra. E puxo aqui pra fechar. Vou introduzir aqui no meio e vou vir aqui, ó, vou levar a minha linha até o meio da asinha, tá? Pra gente poder já costurar na nossa abelhinha. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer 7 asinhas, né? E aí, eu vou vir e vou costurar no meio da abelhinha aqui. Vou terminar de costurar e já volto. Então, aí, olha, eu vou introduzir aqui em qualquer lugar e deixar um pedacinho de linha pra gente poder arrematar depois, tá bom? Então, vou deixar um pedacinho lá, olha lá. Eu vou introduzir, pra fazer a boquinha, 2 linhas acima. A boquinha vai ficar 2 linhas acima. Caso você queira aumentar a boquinha, faça um pouquinho mais pra cima. Mas, olha, eu vou colocar ela aqui, ó, rente ao olhinho, tá vendo? 3 carreiras pra baixo do olhinho e 2 carreiras aqui no amarelo. Então, vou alinhar de um a outro. Do outro lado, a mesma coisa. Faço aqui, ó, puxo, tá? A boquinha da nossa abelhinha, tá? Vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer a sobrancelha. Vou ir lá no meu na minha última carreira de amarelinho. E vou aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos. Tá? A mesma coisa do outro lado, 1, 2, 3. E aí, eu volto lá no meu primeiro e arremato. Você pode deixar com sobrancelha, pode deixar sem, tá? Daí varia bastante do que você quiser, tá bom? Tá aqui, pode pôr narizinho, pode não pôr. E aí, eu já vou fazer outras. Vou fazer aqui a abelhinha brava agora. Aí, aqui eu vou introduzir, ó, na linha desse primeira parte aqui do olhinho pra poder fazer a boquinha de brava, que se eu colocar pra lá, ela vai ficar sorridente. Então, eu só vou usar aqui 2 pontos. Olha lá, assim, e aí o que vai dar o arzinho de bravo na sombra vai ser a sobrancelha. Olha, eu introduzi, vou fazer ao contrário aqui, ó. Eu introduzi aqui do lado do olhinho, e aí eu vou vir aqui, ó, em 2 pontos de diagonal, ó. 1, 2.
Olha lá, já fica com carinha de bravo. Venho aqui, ó, da mesma linha, né, que eu fiz aqui o início. E vou lá, vou em diagonal de novo, contando 1, 2. E levo a minha agulha lá pro começo para poder arrematar. A carinha fica assim, ó, vou arrematar aqui. E aí, vou fazer uma carinha triste. Para fazer a carinha triste, eu vou vir uma carreira para baixo do que eu tava usando. E vou vir rente ao meu olhinho do lado de fora, tá vendo? Vou ir do outro lado, rente novamente ao lado de fora do olhinho. Ele vai ficar uma boquinha que parece que não tem expressão nenhuma. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha próxima carreira aqui em cima, eu vou vir aqui no meio, e aí eu vou passar a minha agulha, ó, a minha linha, por dentro da boquinha. E vou puxar, que daí, ó, ele vai fazer esse arzinho triste. Vou introduzir minha agulha no mesmo lugar aqui, ó, tá? Onde eu entrei. E aí, olha lá como é que fica. Aí, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, logo acima do olhinho, tá? Pra cá, a sobrancelha. Vou vir aqui, ó, mais ou menos no meio dele, em diagonal. Pra dar um jeitinho assim de sobrancelha caída, né? Pelo fato de que tá mexendo na expressãozinha. E vou fazer a mesma coisa no outro aqui, ó. Venho mais ou menos no olhinho na parte de cima, no meio, bem logo acima, e venho aqui em diagonal no meio do olhinho, tá bom? Vou fazer agora uma expressão de medo. Aí, eu vou pegar aqui, ó, né, na mesma carreirinha, mais ou menos mais pro meio do meu olhinho aqui. E vou contar 1, 2, 3 pontinhos rentes. E vou vir aqui, ó. Logo na linha de baixo, e vou fazer um pontinho aqui em diagonal. Vou ajeitar aqui. Olha lá. E aí, eu vou fazer a sobrancelha do mesmo jeito aqui, ó, que eu fiz a primeira de feliz, tá bom? Mais pra cima, assim. Pode fazer a sobrancelha do jeito que você quiser. E aí, pode ir criando expressões, ou pode ir repetindo novamente as expressões. E vocês vão aí inventando da forma como vocês quiserem, para poder colocar essas expressões para a criança poder já ir se acostumando, se familiarizando com as emoções, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês já viram um brinquedo montado na introdução. Então, vou encerrar por aqui e até o próximo vídeo.